Um adolescente de 16 anos foi morto hoje à tarde no bairro São José 1, na Zona Leste. A polícia ainda investiga os motivos do crime, mas segundo testemunhas seria a cobrança de uma dívida. O repórter Emanuel Cardoso tem mais informações. Segundo testemunhas, Lucas Santos Lopes, de 16 anos, estava jogando videogame em frente a um restaurante quando dois homens chegaram fazendo cobranças ao rapaz. Isso aconteceu por volta de 1h30 da tarde desta terça-feira, na rua Marginal, no bairro São José 1, Zona Leste de Manaus. Logo depois de fazerem a cobrança, os homens dispararam contra Lucas. Segundo a polícia, o rapaz levou um tiro no peito e 2 pelas costas, não resistiu e morreu no local. O crime já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Um rapaz de 16, 17 anos, já tem passagem na Delegacia do Menor Infrator, tá? Mas, segundo informações do local, não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, num primeiro momento, né? São as informações, tudo muito preliminar, o fato aconteceu tem 2 horas, né? Então tudo isso está sendo cotejado, está sendo tudo checado. Alguns familiares dele estão aqui, dono da casa onde ele morreu, o que a gente pode adiantar é isso, só informação preliminar. Emanuel Cardoso para o A Crítica na TV. A Polícia Militar cumpriu hoje cedo uma reintegração de posse em um terreno no Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Os ocupantes questionaram o mandado judicial e a ação dos PMs. O local foi invadido há 4 meses por cerca de 400 famílias. Um agente de trânsito foi atropelado hoje de manhã por este veículo na Avenida Brasil, na zona oeste da cidade. O condutor fez uma manobra irregular e acabou atingindo o agente, que foi medicado e passa bem. O motorista foi multado e prestou depoimento no 8º DIP. 27 carretas apreendidas e 121 autos de infração foram aplicados hoje durante uma fiscalização do Detran na Avenida Efigênio Salles, na Zona Centro-Sul. O mau estado de conservação foi a maior parte das infrações registradas, mas teve também motoristas sem carteira ou com a documentação desatualizada. Com o comprometimento de levar a melhor informação para a sociedade amazonense, a Rede Calderaro e o Tribunal de Justiça do Amazonas assinaram nesta terça-feira um termo de cooperação técnica, que tem como objetivo tornar a linguagem jurídica mais acessível. A repórter Adriane Diniz tem os detalhes. Essa é a primeira vez que um termo de cooperação técnica é assinado dentro do plenário do Tribunal de Justiça do Amazonas. E a Rede Calderaro de Comunicação, a partir de agora, tem essa parceria com o TJ. Essa parceria vai ajudar, por exemplo, na divulgação de todas as ações que acontecem aqui no tribunal, assim como as sessões e também projetos. A ideia sempre foi essa, o jornalista ele fica como um mediador entre o judiciário e a população. Isso é muito importante para a gente também. Outro benefício desse termo de cooperação é levar para você de casa mais informações e com clareza. Isso porque os jornalistas da rede vão poder participar de cursos oferecidos pela Escola de Magistratura. Nós iremos realizar seminários e congressos e vamos abrir, como está previsto aqui, algumas vagas para a Rede Calderaro de Televisão. E ela, por certo, vai indicar os seus profissionais e, via de consequência, eles vão ter maiores conhecimentos para prestar as melhores informações à sociedade. O Poder Judiciário e a imprensa são 2 pilares da democracia, ao lado do Ministério Público, do Legislativo e do Executivo também. Então é muito importante que essas 2 partes, o Judiciário e a imprensa, elas interajam e conheçam a realidade de um e de outro e possam aperfeiçoar-se mutuamente. Esse é o grande objetivo e o grande ganho deste convênio. Essa é a segunda vez que a Rede Calderaro de Comunicação faz uma parceria com o Tribunal de Justiça. E até agora já deu para perceber grandes resultados. Uso o exemplo agora das eleições, quando não tínhamos feito ainda o primeiro convênio, lá atrás, vitorioso, um convênio que colaborou bastante. Para você ter ideia, na época eu presidia o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão e durante esse mesmo período eleitoral nós chegamos a responder 54 pedidos de resposta, direitos de resposta, chegaram ao sindicato. Esse ano, na semana que já se aproxima o pleito, chegou uma notificação. Essa, inclusive, enfim, não cabe a mim julgar, mas improcedente. Nós temos uma instituição que trata do saber. E a Rede Calderaro de Comunicação é uma instituição que trata da divulgação, de transmitir a informação. E com isso nós
instituímos uma parceria que beneficia as partes que assumem esta parceria, mas traz saudáveis resultados para a sociedade que fica inteirada do que acontece no mundo da divulgação, no mundo da informação e no mundo jurídico. O resultado será sempre o melhor possível. E o serviço de telefonia do SAMU agora está sendo feito pelos servidores do município. Isso porque a prefeitura encerrou o contrato com a empresa que prestava o serviço e cujos os donos estão sendo investigados na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. A empresa De Flores venceu no ano passado uma licitação para prestação de serviços ligados ao SAMU. Com a situação de emergência causada pela proliferação do Aedes aegypti, que trouxe um surto de doenças como dengue e zika, a Prefeitura de Manaus contratou a mesma empresa para fazer o manejo ambiental das ações contra o mosquito sem necessidade de licitação. Mas, de acordo com o secretário de Saúde, os 2 contratos foram cancelados. O motivo? A De Flores não estava prestando um serviço de qualidade e os donos foram detidos durante a Operação Maus Caminhos, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada. Com a preocupação que pudesse haver algum tipo de solução da continuidade dos serviços essenciais, como esse no 92, nós tomamos a iniciativa de rescindir o contrato para poder não haver prejuízo ao serviço. O contrato do SAMU. O outro contrato, que é o do manejo ambiental, é um contrato que já estava na finalização dele, mais um mês ele estaria encerrado, mas mesmo assim também rescindimos em razão do mesmo motivo. O contrato feito para o atendimento emergencial de controle do Aedes aegypti com a Secretaria Municipal de Saúde era de R$ 1.112.000 e ia vencer dentro de um mês. Já o contrato feito para o atendimento do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, foi feito com licitação e previa o pagamento de R$ 1.129.000 por ano. De acordo com o secretário municipal de saúde, esse serviço não vai ser interrompido nesse momento. Funcionários da prefeitura que atendem a telefonia vão fazer hora extra para dar conta daquilo que o SAMU prestava. No entanto, ele pensa sim que o custo seria muito mais barato se a prefeitura tivesse funcionários contratados. Para que a prefeitura pudesse economizar, seria necessário um concurso para contratar telefonistas. Mas a próxima medida deve ser mesmo fazer uma nova licitação e terceirizar mais uma vez o serviço. Mas isso aí não é coisa para curto prazo, para médio prazo. Não podemos esperar tanto tempo e por isso faremos uma licitação o mais rápido possível para suprir essa questão da nossa do funcionamento adaptado que está ocorrendo hoje no SAMU. E com a quebra do contrato, o município gerou um outro problema. 32 telefonistas que trabalhavam no SAMU e que estão há quase 3 meses sem receber salário foram desligados. Os terceirizados dependem do repasse da Prefeitura de Manaus para receber os seus direitos. Mas como a empresa está com problemas na documentação, eles vão ter que entrar na justiça para receber pelos meses trabalhados. E mais de R$2 milhões foi o que a Prefeitura gastou nos últimos 2 anos em um estudo para a implantação da faixa azul em algumas das principais vias de Manaus. Porém, os corredores exclusivos não agradaram os motoristas, já que a maior parte dos coletivos trafega pelas faixas comuns. Já são mais de 2 anos de faixa azul na Avenida Constantino Neri. Desde fevereiro de 2014 até hoje, os motoristas reclamam dos problemas que o projeto trouxe à via. Esse é o tormento da vida de qualquer motorista. Lembrando que essa administração diz que o motorista de carro particular é irrelevante, né? Apesar dos impostos que a gente paga. Uma faixa me dizendo que devemos respeitar a faixa azul, enquanto que há ônibus trançando e desrespeitando também os carros pequenos. Essas reclamações podem ser vistas diariamente. Enquanto a faixa azul fica livre, os demais veículos e os ônibus sem a porta da esquerda disputam as 2 vias que sobram. Para esse professor da Universidade Federal do Amazonas e doutor em Geografia Urbanística, esse tipo de situação é um erro grave. Isso deve haver um mapeamento da cidade, um mapeamento das vias, das principais vias, a capacidade diária dessas vias de tráfego, a capacidade delas de receber veículos e transporte coletivo de outros bairros, essas vias que são vias em potencial saturação. Tem que haver um estudo, um mapeamento para poder se implementar o processo. Não chegar, vamos implantar na via tal, pinta-se a faixa e pronto. O estudo foi feito
Pelo menos é o que mostra a cópia do Diário Oficial do município do dia 25 de abril deste ano. Nele, a prefeitura autoriza o pagamento de mais de R$2 milhões para a empresa VTEC Engenharia analisar as avenidas Camapuã, Noel Núteus, Max Teixeira e Constantino Neri. Porém, pelos últimos problemas apresentados, como a ativação do corredor exclusivo na Cidade Nova, a prefeitura recuou e suspendeu o serviço naquela região da cidade. Isso tem que ser um estudo criterioso para ser implantado. Não pode ser uma questão apenas de decisão de momento, de uma gestão específica. A prefeitura justifica que mais de 1,5 milhão de pessoas são transportadas pela faixa azul. Porém, ela não revela quantos passageiros circulam nos ônibus comuns, que usam as mesmas avenidas onde existe o corredor exclusivo. Mas basta analisar uma imagem durante o horário de pico. Fica evidente que fora da faixa azul circulam mais ônibus, uma vez que mais de 95% da frota não possui a porta do lado esquerdo. Pedimos ao Manaus Trans acesso ao estudo feito pela empresa VTEC, mas a assessoria de imprensa do órgão informou que não tivemos autorização para saber o que foi dito nessa análise feita nas vias da cidade onde está implantada a faixa azul. Em um levantamento do Observatório das Metrópoles, divulgado hoje, revelou que Manaus está entre as 5 piores capitais do Brasil quando o assunto é bem-estar urbano. A pesquisa foi coordenada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas especialistas daqui acreditam que existem soluções para resolver os maiores problemas da cidade. Mobilidade urbana, condições ambientais na cidade, habitação, atendimento de serviços coletivos e infraestrutura. Em todos os itens analisados pela pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Manaus foi classificada com um nível de médio a ruim. Segundo este professor de Geografia da Universidade Federal do Amazonas, essa avaliação se deve à má gestão pública. Em cada gestor que vem, ele faz o seu próprio serviço e deixa o que foi planejado para trás. Então, deve haver uma continuidade das gestões para que possamos ter uma cidade melhor amanhã. O especialista diz ainda que entre os itens analisados, o que mais chama a atenção são as questões ambientais. Nós temos apenas 22% de cobertura vegetal, quanto que seria 40% minimamente para se ter uma cidade realmente cidadã. Já esse urbanista aponta o crescimento desordenado como principal causa de grande parte dos problemas da cidade. Temos uma duplicidade de custas, por exemplo, na construção da infraestrutura. Uma de manutenção e outra de construção nova. Quanto muitas das vezes, havendo a aplicação de políticas públicas que existem, através dos instrumentos de planejamento, do Estatuto das Cidades, se houvesse uma dinamização desses instrumentos, conseguíamos, de algum modo, conter esse crescimento horizontal da cidade. Em um ponto, os especialistas concordam. A cidade tem como melhorar, mas depende do esforço conjunto, tanto da população quanto do poder público. E agora a gente vai mudar de assunto, falar de saúde. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Doação de Órgãos. Aqui no estado, várias organizações públicas e particulares e também instituições de saúde se empenharam em mostrar a importância das pessoas doarem ou autorizarem, ainda em vida, esse tipo de doação. O repórter Márcio Azevedo conversou com uma especialista sobre esse ato que pode salvar muitas vidas. Infelizmente, esse ainda é um assunto que as famílias evitam discutir. Doutora Helen, a senhora que coordena a organização de procura de órgãos aqui no estado, por que ainda as pessoas têm medo de tratar do assunto doação de órgãos, evitam falar isso dentro de casa? Porque, na verdade, é difícil de convencer a família que existe dois tipos de situações de morte, quando o coração para e quando existe a parada cerebral, né, que é a morte do doador falecido. Então, normalmente as pessoas, o tabu, vem da parte que acredita que só morre quando o coração para, e não é. Quando o coração para, eu só posso doar as córneas, né, que a gente tem um programa que a doutora Cristina Garrido desenvolve muito bem há mais de 10 anos no estado. E os órgãos é quando não existe mais atividade cerebral, quando o cérebro vem a parar por algumas doenças, AVC, até mesmo a parada cardiorrespiratória, quando o coração para e é revertido. Existem várias situações que o cérebro pode parar. E
Como é que a gente está inserido nesse cenário nacional de doação de órgãos? A gente já existe uma doação que ela é frequente, a gente tem um banco bem grande aí ou ainda estamos caminhando? Então, nós já estamos bem, já um pouco mais avançados. Começamos com o rim, há 20 anos, com o Hospital Santa Júlia, já estamos fazendo transplantes de fígado no nosso estado, aqui no Adriano Jorge, córnea, que também já fazemos há bastante tempo, e agora futuramente, o segundo semestre do ano que vem, o governo está investindo no nosso estado, né, o nosso governador e nosso secretário de saúde, investindo para que venha acontecer o transplante cardíaco também no nosso estado, que é no Francisca Mendes. Bom, e para quem ainda tiver algum tipo de dúvida, e esse assunto foi um assunto que se trata na família, só que tem algumas dúvidas, alguma maneira de tirar essas dúvidas com vocês? Sim, claro. Central de Transplante, nós temos um site na internet, você pode acessar lá. Também a Central de Transplante, ela fica localizada nas dependências do Adriano Jorge. Qualquer dúvida pode ir lá ou até mesmo ligar, que é o 3664-2616. Qualquer dúvida é só nos procurar. Doutora Ellen Figueiredo, obrigado pelas suas informações. Márcio Azevedo para o A Crítica na TV. E daqui a pouco, as notícias do esporte. O Nacional tem desfalques para a próxima rodada. E a gente traz uma dica para quem gosta de produtos regionais com preço mais em conta. É num instante, não sai daí.